O cultivo do café e as técnicas de beneficiamento desse importante grão é uma atividade, extremamente importante para a economia não só do Brasil, mas especificamente do Espírito Santo, que até a metade do século passado, e até bem mais recente que isso, teve a sua economia basicamente vinculada ao plantio desse importante produto. O cultivo de café, ele tem uma importância muito grande aqui no Brasil, não só a nível nacional, como aqui também no Espírito Santo, que é um estado que teve a sua economia, ainda tem parte dela, muito vinculada à cultura e à exportação desse fruto importante. Todo brasileiro tem alguma relação com a cultura do café. Desde criança, lá a gente aprendia a história da origem do café, quando aquele pastor de cabras lá na Etiópia percebeu que as cabras, ao comerem aquele frutinho, ficavam mais excitadas, ficavam mais saltitantes, e ele percebeu que aquela fruta poderia dar uma bebida que pudesse fazer com que o ser humano também se sentisse mais motivado ao trabalho. Assim é que nasceu a história do café. Até na escola a gente aprendeu lá no primário que o café foi introduzido no Brasil pelo Francisco de Melo Palheta, lá nos primórdios de 1727. Na realidade, o Palheta, ele roubou algumas mudas e sementes de café lá da Guiana Francesa. Ele fez amizade com a esposa do governador da Guiana e acabou surrupiando alguns grãos de café e algumas mudas e introduziu através do grão Pará, que hoje é o estado do Pará, trazendo aqui para o Brasil. De uma forma não muito legal, através de entre aspas, roubo, mas foi assim que o café chegou ao Brasil. A verdade é que todos nós, independente de escola ou do que lemos, a gente sabe um pouquinho da história do café no Brasil. O que não se sabe muito é a história do café mais próximo de nós, aqui no Espírito Santo, ou mais especificamente aqui na cidade de Santa Leopoldina. Existe um prédio histórico em Santa Leopoldina que está muito bem cuidado hoje em dia, mas que é um marco na história do beneficiamento do café no Espírito Santo e quem sabe até no Brasil. É o chamado Engenho Central do Porto de Santa Leopoldina. Esse engenho central é talvez a primeira usina de beneficiamento de café da região ou até do estado do Espírito Santo, porque eu nunca encontrei nenhuma documentação que comprovasse alguma outra usina de data anterior à instalação dessa usina aqui no Porto do Cachoeiro, atual Santa Leopoldina. Esse engenho central, ele foi um dos primeiros equipamentos de alta tecnologia, claro que tecnologia da época, a ser instalados aqui no Espírito Santo. Foi instalado no ano de 1882 por 2 engenheiros, até uma forma bastante arriscada de investimento, porque eles fizeram um contrato de risco, um investimento particular, para explorar esse beneficiamento de café durante 5 anos. Esses investidores eram 2 jovens engenheiros, o engenheiro Tunay, com apenas 29 anos, e o engenheiro Teles, com 31 anos. Eles foram os inventores desse sistema de secagem de café, chamado secador Tunay Teles. Ele tinha sido inventado e patenteado em 1881, e apenas um ano depois, em 1882, ele já estava sendo instalado aqui no Engenho Central de Santa Leopoldina. Eram pessoas de destaque, tanto que após a implantação desse engenho em Santa Leopoldina, e alguns anos mais tarde,
o nome Tunai Teles virou nome de rua em Santa Leopoldina, uma rua de destaque na época, que era considerada a Rua dos Hotéis, a primeira rua a ter telefone no Espírito Santo, juntamente com a Rua Costa Pereira. Essa rua Tunai Teles hoje tem outro nome já, né? Ela se chama José de Anchieta Fontana, em homenagem ao jogador de futebol Fontana, da Copa de 1970, tricampeão mundial, que é enterrado no cemitério de Santa Leopoldina. O engenheiro Tunai, ele era irmão do famoso Visconde de Tunai, escritor, é o autor da obra Inocência, um livro de tamanha importância, tanto que existe uma cidade no Mato Grosso do Sul chamada Inocência em homenagem a esse livro. O engenheiro Teles também era uma pessoa de família nobre, de bastante destaque na sociedade daquela época. Tanto que o filho dele foi o prefeito constitucionalista de São Paulo em 1932, durante a Revolução. E o neto, né, é casado, quer dizer, foi casado, né, com a Lígia Fagundes Teles, a nossa escritora maior, que ainda está viva e hoje tem 97 anos. A festa de inauguração desse engenho, ela foi uma festa pomposa. Ela aconteceu no dia 6 de junho de 1882, uma quarta-feira, exatamente ao meio-dia, quando o doutor Inglês de Souza, que era o nosso governador, né, mas na época se chamava presidente de província, descerrou a faixa de inauguração e apertou lá o botão que deu início ao funcionamento do sistema do Engenho Central. O povo de Santa Leopoldina na época ficou tão maravilhado que ficaram ali desde meio-dia até próximo de 6 horas da tarde olhando e encantados com o funcionamento daquele maquinário. Tanto que, como havia sido prometido um jantar para alguns convidados às 18 horas, 6 horas da tarde, tiveram que enrolar o povo, desligar ali os equipamentos para que o povo fosse embora, para que o jantar pudesse ser servido somente às autoridades. O edifício original, onde foi instalado esse grande engenho central aqui de Santa Leopoldina, ele originalmente tinha 3 pavimentos e mais um subsolo. No subsolo estava instalado o grande motor, que era chamado de locomóvel. Ele conseguia fazer o beneficiamento, tinha força suficiente para beneficiar até 120 arrobas de café, ou seja, quase 2 toneladas por ciclo. Mais acima, no nível do solo, tinha um grande depósito de grãos, que era composto de um imenso pátio totalmente cimentado, onde os grãos eram secados e era feita uma secagem inicial antes do beneficiamento. Esse local até foi sondado para ser o estádio municipal de futebol à época, mas por questões políticas foi direcionado para moradias e hoje existem várias casas construídas nessa região, nesse entorno do engenho. E também se transformou no pátio de festas da cidade. Hoje você tem um pátio de festas exatamente em frente onde era o engenho central. No primeiro andar dessa usina de beneficiamento, havia uns bicos injetores que elevavam os grãos de café até chegar numas mesas, onde cerca de 30 moças faziam essa classificação manual de grãos. Para você ter uma ideia de quão famoso e importante era esse engenho para a sociedade de Santa Leopoldina, até as famílias ricas, elas permitiam que suas filhas trabalhassem nesse setor, porque era considerado um trabalho para moças finas, de mãos delicadas. E acima, no último andar, havia também um brunidor. Brunidor é um equipamento que faz uma espécie de polimento no grão de café para torná-lo mais agradável aos olhos de quem vai comprar e já prepará-lo para o ensacamento, que era feito assim de maneira moderníssima, porque a saca era costurada automaticamente, coisa que na época era assim de primeiro mundo. O produtor que beneficiava os seus grãos aqui nessa usina de beneficiamento,
ele pagava um preço razoavelmente caro, só que valia a pena. Por quê? Porque a qualidade desse beneficiamento conseguia um preço bem superior na hora de vender o seu produto. Por isso é que era altamente rentável para o produtor de café beneficiar os seus grãos diretamente no engenho central aqui de Santo Leopoldina. A licença inicial para a exploração desse engenho por parte dos engenheiros Tuná e Teles, inicialmente, como eu disse, foi de 5 anos. O contrato rezava que ou era 5 anos o prazo de exploração, ou quando atingisse a receita de 500 contos de réis. E, além do mais, eles recebiam um subsídio anual de 6 contos de réis do governo do estado do Espírito Santo à época. Já em 1884, apenas 4 anos de funcionamento da usina, começaram alguns problemas com os comerciantes, os donos de casas comerciais, e que eram os antigos atravessadores, os antigos negociadores de café. Principalmente o Luiz Rossmeister, não confundir com o Luiz Rossmeister filho, né, que foi o prefeito de Santo Leopoldina, um promotor, que deu ideia de construir o Museu do Colono. Esse Luiz Rossmeister que eu estou falando à época era o Alois Rossmeister. Na realidade, o nome dele era Alois, mas se aportuguesava para Luiz. E teve bastante problema relacionado à instalação dessa usina de café, porque ele comprava, na realidade não se usava dinheiro para comprar café naquela época. O negociador era dono de uma grande casa comercial e o colono ia se endividando durante o ano, pegando ferramentas, querosene, sal, outros utensílios, para no final, na safra, pagar com os grãos de café. O preço que os comerciantes davam a essas mercadorias era tão alto que às vezes a safra de café não pagava a dívida que o colono tinha naquele estabelecimento. E como o engenho pagava em dinheiro, acabou ficando muito mais lucrativo para o colono fazer o beneficiamento direto no engenho. Isso gerou esse grande problema junto principalmente ao Luiz Rossmeister. O velho Luiz Rossmeister, ele era praticamente dono da cidade, tanto que numa grande reforma que foi feita na principal ponte de Santa Leopoldina, que é a ponte Paulo Antônio Médici hoje, em 1897, o engenheiro Leon de Metri, que foi o empreiteiro que fez essa obra, ficou um tempo aqui em Santa Leopoldina, quando foi embora, fez um agradecimento muito bonito num jornal, agradecendo a acolhida do povo de Santa Leopoldina, das autoridades de Santa Leopoldina, mas fez questão de colocar lá no final, menos o senhor Luiz Rossmeister. Isso já dá uma ideia do que era a relação do Luiz Rossmeister com aquilo que não interessava aos negócios dele em Santa Leopoldina. E já no ano de 1886, apenas 4 anos depois de instalado o engenho, o contrato foi rescindido em função dessa pressão política sofrida, principalmente em relação ao senhor Luiz Rossmeister. E nesse período, um outro grande político aqui do Espírito Santo também fez um empreendimento de um secador de café, um engenho desse de beneficiamento de café, aqui na região de Monte Alegre, mais próximo à Vitória. Era o senhor Henrique Coutinho. Só que o café começou a entrar numa fase um pouco de crise, lá por volta de 1900. E exatamente entre 1904 e 1908, que foi o período em que o Henrique Coutinho foi governador do estado, é que o café sofreu também, nesse período, uma grave crise, gerando até o fechamento dessa usina de beneficiamento do seu Henrique Coutinho e trazendo vários prejuízos para os agricultores que mexiam especificamente com o café. E a partir dessa época, dessa crise do café entre 1904 e 1908, que foi o governo do Henrique Coutinho,
entra uma fase obscura do engenho central de Santa Leopoldina. Não se tem registro, não se tem documentação e nem informações do que aconteceu nesse período. Aí lá em 1917 é que se tem notícias de que o maquinário desse engenho foi vendido através de uma empresa de negociantes aqui de Santa Leopoldina chamado Franz e Meyer. Eu especulo que a partir desse ano de 1917, a partir da venda dos equipamentos do engenho, ele tenha realmente acabado. Nenhuma atividade mais deve ter havido nesse engenho. Se teve, ela foi realmente exterminada com a crise de 1929, que realmente, se tinha ainda alguma atividade, foi colocada uma pá de cal com a crise de 29. No início dos anos 60, quando eu nasci, esse local onde funcionou o Engenho Central de Santa Leopoldina era chamado pela população de IBC, uma referência ao Instituto Brasileiro do Café. Mas eu não acredito que tinha alguma atividade relacionada ao café nesse período, até porque não tinha maquinário e o imóvel já estava bastante decadente. Mesmo com essa decadência do imóvel, nos anos 80 até o início dos anos 90, funcionou nesse local um entreposto de compra e beneficiamento de banana. Santa Leopoldina também tinha e tem uma produção de banana bastante significativa. E quem explorava esse beneficiamento de bananas era a Casa Sendas, a famosa Casa Sendas do Rio de Janeiro, hoje pertencente ao grupo Pão de Açúcar. Só que essa atividade ela também não foi adiante no início dos anos 90, acho que a metade dos anos 90 ela também teve o seu cancelamento. E a decadência desse imóvel foi tanta que acabou virando moradia para algumas pessoas que tinham problemas de moradia em Santa Leopoldina. Durante vários anos, algumas pessoas moraram dentro desse imóvel. E hoje, o imóvel recuperado, ele é sede da Secretaria Municipal de Assistência Social. Acho muito importante e interessante o resgate desse tipo de história, porque mostra o pioneirismo de Santa Leopoldina em várias áreas do desenvolvimento. Isso há 138 anos.